Oi, pessoal, bom dia. Temos alguém online já por aí? Sejam bem-vindos a essa nossa transmissão ao vivo. O nosso assunto hoje vão ser algumas mudanças recentes do Facebook que acabaram trazendo algumas necessidades de adaptação, né? Para quem trabalha com mídias sociais. Uma coisa interessante de se observar é que, e eu brinco muito assim, bom dia, a Michelle tá aqui, Alan tá aqui com a gente, bom dia, Alan. Uma coisa que eu costumo dizer é que quem trabalha com mídias sociais tem que tá sempre preparado pro pá do Facebook, né? Assim, a hora que tu acha que tá tudo bem, tudo tranquilo, nunca tá tudo bem, nunca tá tudo tranquilo. Então é de certa forma emocionante, né? Trabalhar com o Facebook, mas faz parte. E aí, nesses últimos dias, aconteceram várias mudanças, inclusive foram mudanças nas campanhas, nas publicações. Inclusive, eu passei por um momento engraçado até de coisas que mudaram no meio de um curso, né, que eu tava dando, a formação em social media. Num dia eu ensinei uma coisa, no dia seguinte aquilo já não valia mais. Então, muitas emoções. E aí eu selecionei 3 mudanças que são bem relevantes pro nosso trabalho e quero contar um pouquinho sobre elas para vocês. A primeira é uma mudança que tem a ver com as campanhas, tá? Na verdade, são 2 mudanças relacionadas à gestão das campanhas, e elas são bem interessantes. A primeira delas é a questão do direcionamento detalhado. Então, agora, quando a gente seleciona um público para criar a nossa campanha, nós temos a opção de pedir para o Facebook fazer uma expansão de interesses, caso seja do nosso desejo fazer isso. Como é que funciona essa expansão de interesses? Então, a gente vai lá no gerenciador de anúncios, seleciona a nossa segmentação, faz toda essa organização, e aí o Facebook começa a rodar essa campanha, começa a entregar esses resultados. O que pode acontecer é de ele não conseguir, com o público que você selecionou, entregar o resultado que você esperava. E aí o que ele está fazendo agora com essa expansão de interesses é justamente, então, de forma automatizada, localizar novos interesses relacionados. Então, por exemplo, se eu selecionei que eu queria fazer um público interessado por marketing digital e esse público não está dando resultado, ele vai expandir automaticamente esse público para, de repente, pessoas interessadas em mídias sociais, inbound marketing, né? E ele faz isso de forma automática e é super interessante. Eu rodei alguns testes com essa nova funcionalidade e, de fato, assim, a otimização para o meu objetivo, que era cliques no caso, foi bem inteligente. A outra mudança relacionada às campanhas é algo que eu percebi ontem e que eu achei simplesmente fantástico, assim, foi algo de dar vontade de dar pulinhos, assim, quando eu notei essa mudança. O que aconteceu foi que agora a gente pode otimizar os nossos anúncios de tráfego, então o que gera cliques para o site, com a otimização de visualizações da página. Qual é a diferença de uma coisa para outra, né? Quando eu otimizo para cliques, o que vai acontecer é que o Facebook vai mostrar o meu anúncio para pessoas que tenham uma maior propensão de clicar no meu link.
Mas a pessoa clicar no meu link não garante necessariamente que ela vai carregar o meu site e que ela vai acessá-lo e ler as informações que eu considero relevantes que ela leia. Então o Facebook está propondo uma nova otimização, que é, ao invés de exibir o anúncio para pessoas que tenham a propensão a clicar simplesmente, ele vai buscar pessoas que tenham a propensão a esperar a página carregar. E isso faz toda a diferença, né? Especialmente quando a gente está falando aí de e-commerce, né? De venda de produtos e serviços online. Pode ser algo bem interessante. Essa otimização apareceu para mim ontem. Ela nem estava na minha lista de coisas que eu ia contar para vocês. Mas aí eu testei, coloquei ela em teste ontem, tô rodando um teste já então há quase 24 horas. E o que eu observei? Primeiro, uma coisa que é um pouco novidade, assim, tá finalmente batendo o número de cliques com o número de visualizações da página lá no Google Analytics. Então, que era uma reclamação, né, recorrente de quem cria campanha de tráfego. Que, então, o Facebook me diz que ele entregou para 60 pessoas que clicaram, eu vou lá olhar no meu Analytics e tem 30 acessos, né? Então, só pra gente entender, né, o que pode acontecer entre a pessoa clicar e carregar o site, né? Pode ser que a pessoa esteja numa conexão 3G e aí ela não tem banda para carregar o site, daqui a pouco começa a demorar um pouquinho o carregamento e ela desiste. Pode ser que ela clique no anúncio e aí quando ela percebe que esse anúncio leva para um site, ela desiste de desempenhar essa ação. Então tem várias coisas que podem acontecer. Em termos de resultado, tá? O que eu notei nesse teste que eu tô rodando com essa nova otimização? O clique ficou um pouquinho mais caro, mas isso é meio óbvio, né? Porque então agora eu consigo que as pessoas estejam dispostas a visualizar minha página, então isso faz diferença para mim. E aí a gente precisa considerar quando é interessante usar essa funcionalidade de otimização e quando não é, né? Quando é que vai ser interessante usar essa funcionalidade? Quando de fato eu preciso que as pessoas leiam o que diz no meu site, por exemplo. Agora, se eu preciso simplesmente de tráfego no site, então eu preciso aumentar o tráfego do meu site, talvez não valha a pena, tá? Tem que considerar aí as possibilidades. Eu fiz uma colinha, tá, do que eu ia contar pra vocês. A outra coisa que eu quero falar é algo até que há pouco eu respondi alguém lá no grupo do Entusiastas da Social Media, que é a polêmica dos links, né? Então, a partir de, eu acho que faz 2 semanas, algo assim, talvez um pouco mais, o Facebook cortou a nossa possibilidade de editar os metadados das nossas publicações de link. Então, o que acontece? Se eu não posso mais alterar os metadados, eu não posso mais na caixinha do link editar nem o título, nem o subtítulo. Então, ele vai pegar automaticamente o que vem do site. Como é que a gente faz para saber, né, antes de publicar, o que vai aparecer ali de título e subtítulo? E até que imagem vai aparecer, né? A gente pode usar o debugger, né, do Facebook. Entrem aí no Google e pesquisem Facebook Debug, que é então o depurador dos links, né? E aí a gente coloca o link ali, pede para ele depurar e ele então nos informa quais são os dados que estão relacionados com essa publicação, tá? Para quem tem blog, o que acontece é que se você quiser publicar o seu link mais de uma vez com título e descrição diferentes, tu vai ter que alterar lá na meta tag do teu blog. A mesma coisa com a imagem. Eu confesso que para mim ainda tá aberta a alteração da imagem,
mas eu sei que é algo que o Facebook tá divulgando já que acabou, né? Com essa questão de não poder mais alterar os metadados, muda também o uso que a gente faz do publicações da página lá no gerenciador de negócios, né? Então, até alguns dias atrás, a gente podia usar lá o publicações da página, que é uma ferramenta ligada ao Power Editor, para fazer a publicação de links do jeitinho que a gente queria, né? Então, editava meta tag, editava a descrição, editava foto e inseria um botão de chamada para ação mesmo para os posts orgânicos. Agora, se vocês entrarem lá, mudou inclusive a cara dessa ferramenta. E o que ela tem de diferente agora? Ela não vai mais permitir essa edição dos metadados. Então, tu entra lá e tu vai ver que tu ainda consegue colocar um botão de chamada para ação, por exemplo, mas não tem mais como fazer essa edição de título, subtítulo, enfim, tá? Então, essa é uma mudança bem grande e para quem já se questionou por que os jornais e revistas estão conseguindo fazer isso, o Facebook liberou para os veículos de comunicação essa funcionalidade, então eles têm toda uma série de regras que precisam ser cumpridas, inclusive inserir lá um pedaço de código na head do site, enfim, para comprovar a propriedade daquele site, tá? E a última coisa que eu queria contar para vocês é o que todo mundo estava esperando, que é o pop-up de mensagens da página, né? Como é que a gente ativa o pop-up de mensagens da página? É algo que o Facebook começou a testar há alguns meses, acho que 2 meses mais ou menos. E aí a gente começou a observar, né, que em algumas páginas a gente acessava e aí ele trazia lá uma caixinha, né? Abre um pop-upzinho de uma caixinha de mensagem pedindo se a gente quer conversar com a página. Bem, agora tem como configurar, só que tem um grande detalhe nessa história. Então, como é que a gente configura? Entra lá nas configurações da página, na guia da esquerda vai ter ali as configurações de mensagens. Então, entra ali nas configurações de mensagens e o nome dessa funcionalidade, por enquanto, pelo menos está em inglês, ela chama Prompt Visitors to Send Messages. Então seria, né, incentive os visitantes do seu site a te enviarem mensagens. Pelo que dá para entender, talvez não seja o pop-up a única funcionalidade, tá? Me parece, assim, pela descrição que eles colocam ali embaixo, que pode ter outras possibilidades de incentivo de envio de mensagens. E aí, o que a gente faz, então? Entra ali nas configurações de mensagens e marca, né, no lado ali, no lado direito, tem um botãozinho sim, não. Marca ali, vira a chave pro sim. E aí, a partir daí, a tua página tá liberada para fazer o pop-up de mensagem. Só que tem um detalhe. E ele deixa isso bem claro ali. O pop-up de mensagem só vai aparecer naquelas páginas que tem um alto índice de resposta. Então, se você não costuma responder as pessoas, né? Então, se tem lá, ao invés de ter 100% das mensagens respondidas, tem 90 e pouquinhos. E ao invés de você responder em menos de 6 minutos, você leva 24 horas, um dia, 2 dias para responder, ele não vai liberar. Então, mesmo que tu marque ali que tu quer essa funcionalidade ativa, ele não vai mudar isso na tua página, porque a tua página não tem um alto índice de resposta. Então tem que ficar super atento a isso. E é uma coisa que faz até muito sentido, né? Se você deixa as mensagens abertas, é porque alguém vai responder, né? E tem que responder, o tempo da rede social é esse, né? É rápido mesmo. E é bom que tenha alguém para responder essas questões aí na hora. Então lembrem, dá para ativar configurações, mensagens, e aí essa opção que está em inglês por enquanto, que é o Prompt Visitors to Send Messages,
ativa ali, vira a flechinha, né, a setinha pro sim. E aí vamos começar a cuidar melhor das mensagens na nossa página, certo? Então eram essas as 3 novidades que eu queria contar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar uma mensagem pra gente na página, podem mandar pra gente um e-mail no escola@petimediasociais.com. Então é mídias sociais, tem 2 S aí no meio e não tem BR, certo? E continuem acompanhando a gente aqui na página do Facebook. A gente tem ainda muitas coisas divertidas e interessantes para contar para vocês nos próximos dias. Beleza? Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês.